Muito bem, caríssimos. Bem-vindos a mais uma aula dessa série de probabilidade. E agora a gente vai falar sobre a distribuição de Poisson, que é também uma das distribuições mais importantes da probabilidade. Eu vou definir essa distribuição, né? A gente vai falar do experimento e fazer exemplos, ok? A distribuição é conhecida como Poisson, nasce da tentativa de aproximar a distribuição binomial. Por que isso, né? Antigamente, você fazer contas com binômios, né, era muito mais complicado do que a forma como a gente vai ver que a gente faz com a Poisson. Somar muitas binomiais dava um trabalho tremendo. Então, essa descoberta foi uma grande vantagem para quem trabalhava com matemática no passado. Hoje em dia, vocês têm os computadores, fazem essas contas rapidamente, né? A distribuição foi descoberta por Simeon Denis Poisson em 1838. Então veja, 1838 faz muito tempo. Naquela época a gente não tinha acesso aos computadores e contas tão simples como a gente tem hoje em dia. Bom, vamos ao caso, né? Seja x uma binomial de parâmetros n e p, suponha também que n é suficientemente grande e p suficientemente pequeno, de tal modo que o produto n vezes p seja moderado. Isso aí é uma coisa técnica para dizer o seguinte, olha, a gente quer que a esperança seja um número não tão grande ou não tão pequeno para ficar com uma boa aproximação, tá? Mas vocês vão ver que a coisa é bem natural. E a gente vai definir justamente essa esperança, né, que a esperança de uma binomial a gente sabe que é n vezes p, nós vamos chamar de lambda, porque o lambda, ou seja, a esperança de uma binomial, tem um papel importante na Poisson. De fato, ele é o parâmetro da distribuição de Poisson. Legal. Então, vamos começar com a fórmula da distribuição binomial. Percebam o seguinte, aí eu coloquei, né, aquela expressão conhecida, n fatorial, sobre n menos k fatorial, que é a combinação de n, k a k. Probabilidade de sucesso elevada a k, probabilidade de fracasso elevada a n menos k. Ok, eu posso reescrever essa fórmula em termos de lambda. Por quê? A gente não definiu lambda como sendo n vezes p? Então, P é igual a lambda sobre N, ok? E eu posso, de novo, fazer uma reescrita dessa expressão, dividindo N fatorial por N menos K fatorial. Aí em cima fica com N vezes N menos 1 até N menos K mais 1 dividido por K fatorial. Aquele termo, lambda sobre N elevado a K, eu separei, né? Fiquei com lambda elevado a K sobre N elevado a K. E a mesma coisa eu fiz com o fator 1 menos lambda sobre n, que eu fiquei com um termo elevado a n e outro elevado a k no denominador, né, porque a gente sabe que na divisão a gente subtrai os expoentes quando a base é a mesma. Beleza. Basicamente o que nós fizemos, né, e aí eu vou fazer uma outra reescrita, eu troquei o k fatorial que estava embaixo da primeira expressão com n elevado a k da segunda expressão. E basicamente o que nós fizemos até aqui foi reescrever a equação, ok? Agora, eu vou sugerir que a gente visualize cada um desses elementos da expressão como blocos. Então, vamos dividir em cores esses blocos. Eu tenho esse bloquinho vermelho, eu tenho o bloco verde, o azul e o roxo. E cada um deles vai representar uma coisa diferente, como vocês vão ver. A ideia é aproximar a binomial por uma Poisson. E vocês já devem ter experiência suficiente para saber que quanto maior uma amostra, melhor é a aproximação. Ou seja, quanto maior a quantidade de informação que a gente tem, melhor é a aproximação. Muito bem. Esse termo em vermelho, né, se nós aplicarmos o limite com n tendendo a infinito dessa expressão em vermelho, para onde que vai convergir essa expressão? Notem que o expoente, né, da expressão do numerador e do denominador é o mesmo com a mesma ordem, inclusive. Então, a gente vai fazer o quê? Calcular essa expressão, né, o limite com n tendendo a infinito, tanto para o caso vermelho quanto para os outros casos. Beleza.
Então esse raciocínio se aplica ao caso azul, ao caso roxo também, e no caso verde, que é o do bloquinho do meio, ele não depende de n, então a gente não precisa calcular limite. Agora voltando ao caso vermelho, esse limite vai ser 1. Por quê? Pelo que eu acabei de falar. O expoente e a ordem da parte do numerador e do denominador são as mesmas, né? São propriedades de limite que o limite do quociente é o quociente dos limites. Problema resolvido. Se eu pegar o termo em roxo agora, então esse limite, percebam o seguinte, quando eu faço n tender para infinito, lambda sobre n converge para zero, né? Tende a zero. Então eu vou ficar com 1 elevado a k, e 1 elevado a qualquer coisa também é 1. Agora, a expressão em azul é um limite mais complicado. Por quê? Quando eu faço n tender para infinito, ao mesmo tempo que a expressão dentro do parênteses está convergindo para 1, né, porque lambda sobre n tende a zero, 1, esse fator, né, 1 menos alguma coisa, está sendo elevado a um expoente cada vez maior. E muito bem, quem já fez cálculo 1, né, sabe que esse limite converge para e elevado a menos lambda, ou seja, a exponencial de menos lambda. Com isso, a gente obtém uma expressão que é o seguinte, que probabilidade de x igual a k é aproximadamente lambda elevado a k sobre k fatorial e elevado a menos lambda. Ou seja, pessoal, quanto mais informação a gente tem, ou seja, quanto maior o valor de n, mais aproximada vai ser essa relação entre a probabilidade de x ser igual a k para uma binomial e de x ser igual a k para uma Poisson, que vai ser a sua aproximação. Então a gente diz que uma variável aleatória, referente ao número de eventos que ocorrem em um intervalo, x, a gente vai chamar ela de Poisson, quando a probabilidade de x igual a k, igual a lambda elevado a k sobre k fatorial, e elevado a menos lambda. Agora notem, para a distribuição binomial, o k podia ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, até n. Como a gente está fazendo n tendendo a infinito, então o k vai poder assumir qualquer valor no conjunto dos naturais. 0, 1, 2, 3, até infinito. A notação que a gente utiliza para Poisson é x possui distribuição Poisson de parâmetro lambda. Por quê? Qual é o termo desconhecido aí da nossa expressão? É o lambda, né? A esperança de uma Poisson é lambda e a variância de uma Poisson também é lambda, que é uma propriedade muito bacana da Poisson. A esperança e a variância são as mesmas. Lembrem que a Poisson ela aproxima a binomial. Como a esperança da binomial é n vezes p, e n vezes p é lambda, é bastante intuitivo, né, que a esperança seja lambda, ok? E lambda é conhecido como a taxa média de eventos em um intervalo ou o número esperado de ocorrências em um intervalo. Aqui vale a pena vocês darem uma pausada e refletir bastante sobre essa afirmação, por que é conhecido como essa taxa média. É porque é a esperança, né? Eu espero, né, observar, em média, uma taxa de lambda eventos. Tá? Ok. Se vocês somarem essas probabilidades para o k variando de 0 até infinito, vocês vão observar que é 1. Aí eu estou utilizando, né, uma sequência de igualdades, onde nós utilizamos um resultado que o somatório de k maior ou igual a 0 de lambda elevado a k sobre k fatorial é elevado a lambda. Isso aí a gente estuda no estudo de séries, né? Que na UNB é pré-requisito para fazer. Aliás, é pré-requisito não. Geralmente os alunos fazem cálculo 2, que é onde estuda esse assunto, concomitantemente com probabilidade estatística. Mas se você não conhece esse resultado, aceite-o, isso é verdade. Tá? É o que a gente chama de expansão em série de Taylor, centrado no zero da distribuição, aliás, da função exponencial. Aqui eu fiz o quê? Eu simulei algumas coisas para vocês perceberem como que a aproximação é boa. Então, as condições para você ter uma Poisson, basicamente, a primeira delas é similar da binomial, o quê? Os ensaios devem ser independentes entre si. Isso também é uma condição para você ter uma distribuição de Poisson. E o número de ensaios não é fixado. Né? No caso da binomial, a gente tem que, por exemplo, o n tem que ser um número finito pré-fixado. E no caso da Poisson, não. Por quê? Porque esse n tende para o infinito, então não é pré-fixado. Então, o que eu fiz aí? Eu gerei, né, eu peguei aqui no computador
e simulei uma distribuição binomial de parâmetro 10, né, ou seja, 10 ensaios, com probabilidade de 0,001. E aí a distribuição fica com essa cara, né, que vocês estão vendo à esquerda. Se eu multiplicar 10 vezes 0,001, eu vou ter 0,01, que é o parâmetro da Poisson. E quando eu simulei, percebam que as duas distribuições ficaram muito parecidas, ou seja, a aproximação é realmente boa. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, né, para umas quantidades diferentes. Então, digamos, se eu tenho uma binomial, de novo, de parâmetro n igual a 10, só que agora com probabilidade 0,01. Então 10 vezes 0,01 é 0,1. E percebam que novamente a aproximação ficou bem parecida. Aí vocês podem notar, tanto nesse caso quanto no anterior, que do 3 para frente você tem ali, você não observa, né, nada, mas na verdade existe probabilidade até o 10 sim. O problema só é que a probabilidade é tão pequena que a gente não consegue visualizar graficamente aí. A gente vai ver outros casos. Então, por exemplo, digamos que eu tenha uma binomial 10 com probabilidade 0,1. Aí nesse caso, vejam, a aproximação é boa também. Aí a gente já consegue enxergar a probabilidade ali até a ordem 5, né? Só que tem uma diferençazinha. Mas tudo bem, a ideia é aproximar, não é que seja igual. Se a gente fizer agora com probabilidade 0,2, né, então a Poisson vai ter que ser uma Poisson 2, porque é 10 vezes 0,2, que é 2. Então a gente vai fazendo isso. Né? Com uma binomial 10,05, eu comparo uma Poisson 5. Com uma binomial 10,08, eu comparo com uma Poisson 8. Com uma binomial 20,05, eu comparo com uma Poisson 10. E assim por diante, tá, pessoal? Então, na verdade, vocês poderiam até fazer simulações desse tipo, para vocês verem que a gente tem boas aproximações. Aí, a partir disso, pessoal, a distribuição de Poisson se mostrou bastante adequada em situações práticas e ela acabou, assim, tomando um corpo meio que independente da binomial, porque os cientistas começaram a observar que a distribuição de Poisson era muito útil para a descrição de uma série de fenômenos, né? E depois surgiu uma coisa chamada processo de Poisson, que também é muito importante e tal. E algumas delas, né? Número de pessoas que atingem 100 anos, número de descargas telefônicas erradas num dia, número de pessoas que entram nos correios diariamente, número de partículas alfa emitidas por um material radioativo em determinado período de tempo, número de glóbulos vermelhos visíveis em um microscópio por unidade diária. São exemplos de situações em que se aplica e adere muito bem à distribuição de Poisson. Agora vamos fazer um probleminha. Suponha que a probabilidade de que um item produzido por uma máquina seja defeituoso é de 10%. Encontre a probabilidade de que num lote de 10 itens selecionados com reposição, no máximo um seja defeituoso. Em seguida, aproxime essa probabilidade para uma Poisson. Então, a primeira coisa que vocês têm que observar é que isso se trata de um problema de binomial. Por quê? Como os itens são selecionados aleatoriamente, né, e são selecionados com reposição, o que significa? Se eu seleciono o item e reponho, cada vez que eu seleciono o item seguinte, a probabilidade de eu selecionar um item defeituoso vai ser a mesma. Por quê? Porque eu devolvi. Né? E as seleções vão ser independentes entre si, que é a condição para a gente trabalhar com uma distribuição binomial, né? Uma condição. Então o que a gente vai fazer? A gente vai resolver com a binomial e depois vai resolver com a Poisson para ver se os valores ficam parecidos, já que a Poisson é uma aproximação. Beleza. Então vamos lá. No nosso caso, nós temos uma binomial com 10 ensaios. Por quê? Porque eu vou selecionar 10 itens e a probabilidade de sucesso é 0,1. Por quê? Porque a probabilidade do item ser defeituoso é 10%. Aqui eu estou considerando que o sucesso é ser defeituoso. Ah, professor, mas se eu fizesse o contrário, se eu dissesse que a probabilidade de sucesso é 90%, considerando que ser sucesso significa ser boa a peça e não ser defeituosa. Aí vocês podem fazer e vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Né? Nesse primeiro caso, a Poisson vai ter parâmetro 1. Por quê? Porque 10 vezes 0,1 é 1. Agora, se vocês fizerem da outra forma, aí o parâmetro da Poisson vai ser o quê? N vezes P, o lambda, vai ser 0,9 vezes 10, que é 9. Tá? Então, tanto faz, vocês podem fazer das duas formas. Eu quero a probabilidade de que
ao menos 1, aliás, no máximo 1 seja defeituoso. Ou seja, pode ser 0 ou pode ser 1. Tem que ser menor ou igual a 1 a quantidade de itens defeituosos, é isso que eu quero calcular a probabilidade de acontecer. Então, dos dois lados eu coloquei a mesma expressão, a probabilidade de x ser menor ou igual a 1, e a probabilidade de x ser menor ou igual a 1 do outro lado. Lembrando que na esquerda eu vou calcular supondo que x é binomial, do lado direito eu vou calcular supondo que x é Poisson, beleza? Então vamos lá. Como eu tenho uma distribuição binomial 10,01, a probabilidade do x ser igual a 0 é combinação de 10 que eu escolho 0, 0,1 elevado a 0, 0,9 elevado a 10, mais probabilidade do x ser igual a 1, 10 que eu escolho 1, 0,1 elevado a 1, 0,9 elevado a 9. Beleza? Se vocês fizerem essa conta, vocês vão ter combinação de 10 que você escolhe 0 é 1, combinação de 10 que você escolhe 1 é 10, e a probabilidade vai ser aproximadamente 0,7361, ou seja, 73%,61. Fazendo pela Poisson, né, nós vamos ter o seguinte: 1 elevado a 0 sobre 0 fatorial é elevado a menos 1, mais 1 elevado a 1 sobre 1 fatorial é elevado a menos 1. Beleza? E se vocês fizerem essa conta, vocês vão obter aproximadamente 0,7358. Vejam que são valores muito próximos, né? Você só observa a diferença, né, na quarta casa decimal. É uma aproximação muito boa. Tá? Para calcular isso no R, vocês podem fazer da seguinte forma: D binomial 0, né, que é a quantidade de sucessos, 10, que é o número de ensaios, 0,1, que é a probabilidade de sucesso, mais D binomial, quantidade de sucessos que é 1, quantidade de experimentos que é 10, 0,1. Né? E vocês podem fazer para Poisson como D pós 0,1, ou seja, 0 sucessos com parâmetro 1, mais D Poisson, 1 sucesso com parâmetro 1, e vocês vão ter os resultados calculados, ok? Então vejam, a aproximação é boa. Outra forma de fazer a conta, quando você quer a distribuição acumulada, né, para você não ter que calcular a soma de cada um dos elementos, você pode botar P binom. O que ele entende dessa forma? Ele entende que você vai calcular a probabilidade até o 1 dessa função, ou dessa distribuição, ou seja, ela vai calcular a probabilidade do 0 mais a probabilidade do 1. P Poisson, a mesma coisa, vai calcular a probabilidade no 0 mais a probabilidade no 1 para Poisson, beleza? E vocês vão obter o mesmo resultado. Certo? Vamos fazer um outro exemplo. Suponha que um cliente chegue em uma empresa de serviços a cada 4 minutos. Se a distribuição do número de clientes que chegam por minuto nesta empresa segue a distribuição de Poisson, qual a probabilidade de que em 10 minutos, no máximo, 2 clientes apareçam? Então, o que a gente tem que notar primeiro? Em média, chega um cliente a cada 4 minutos. Né? Mas eu não quero a probabilidade em 10 minutos. Então, em 10 minutos, qual que vai ser a taxa? A taxa vai ser 10 dividido por 4, que é 2,5 clientes. Repetindo, se eu tenho um cliente a cada 4 minutos, isso significa que eu tenho 2 clientes e meio a cada 10 minutos. Uma regra de 3, né? Simples, uma coisa de proporção. Então, daí a gente define qual que é a nossa taxa de chegada, né? Que é o nosso lambda, ou seja, 2,5 clientes a cada 10 minutos. Por que eu fiz a cada 10 minutos? Porque é isso que o problema pede. Né? Vejam de novo. Qual a probabilidade de que em 10 minutos, no máximo 2 apareçam? Como eu quero a probabilidade, né, de que no máximo 2 apareçam, o que eu vou fazer? Eu vou considerar uma distribuição de Poisson com parâmetro 2,5 e vou calcular a probabilidade do x ser menor ou igual a 2. Ou seja, é a probabilidade do x ser igual a 0, mais a probabilidade do x ser igual a 1, mais a probabilidade do x ser igual a 2. De novo, é uma distribuição de Poisson com parâmetro 2,5. Substituindo isso na nossa expressão, nós vamos ter 2,5 elevado a 0 sobre 0 fatorial é elevado a menos 2,5. 2,5 elevado a 1 sobre 1 fatorial é elevado a menos 2,5. 2,5 elevado ao quadrado sobre 2 fatorial é elevado a menos 2,5. Faz essa continha aí, 0,5438 aproximadamente. Se vocês quiserem calcular utilizando o R, basta fazer o quê? P Poisson 2, porque você quer a conta até o 2, com parâmetro 2,5. E aí vocês vão ter um resultado, só que no R, né, com mais casas decimais. Então é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. A distribuição de Poisson é muito importante. Não deixem de acompanhar o site passeorelatório.com para ter acesso às listas, aplicativos, entre outras várias coisas, tá? Aquele aplicativo que eu apresentei para vocês na binomial, ela também tem para Poisson. No mesmo aplicativo você pode selecionar a distribuição que você quer, no caso, a Poisson, beleza? E continuem os estudos. Futuramente nós vamos ter uma aula onde nós vamos passar por todas essas distribuições para tentar fazer, né, um exercício de diferenciar as situações e os problemas que envolvem cada uma delas. Um abraço e até a próxima.